Irmãos, o texto mencionado é o cumprimento de uma promessa, os dias, as portas de uma conquista, e você observa as palavras de Deus para um escolhido diante de um grande desafio. E precisamos entender isso, que Deus nos leva aos desafios, e todas as suas obras são grandes, e por isso precisa de um preparo muito grande na nossa vida para entender e confiar na mão do Todo-Poderoso, do Eterno. Talvez a gente lendo essa história, esse relato, esse fato, tu não imagina a tensão no coração de um homem. Porque ele foi espiar a terra, foi um dos que foi espiar a terra, e ele viu os habitantes da terra, não eram poucos e nem pequenos. Eles eram grandes em números e grandes em tamanho, gigantes. Como enfrentar esses homens? Tu imagina uma caminhada de 40 anos no deserto. Que preparação tem um povo no deserto? Deserto é lugar de sobrevivência, se manter, não é lugar de parada, é de passagem. Mas como formar guerreiros no deserto? Como treinar guerreiros no deserto? E preparar para uma batalha desafiadora, de enfrentar um inimigo muito mais superior, preparado, disposto a lutar pelo aquilo que estava no poder deles e não entregar. Então, as palavras de Deus para Josué é algo que ele precisava muito. Você observa que todas as palavras de Deus dirigidas a Josué são para o interior de Josué. Preparação aqui dentro. Deus trabalha exatamente esse lado nosso. A gente se prepara no externo, a gente se organiza exteriormente, né? Mas há muitas pessoas que estão bem protegidas, o seu exterior, sua casa, sua cidade, suas muralhas, mas aqui dentro são vulneráveis, são fracos, são falhos e temem. E a sua confiança está naquilo que eles adquiriram, naquilo que eles tiveram como, ou construíram como fortaleza para guarnecer, para proteger, mas aqui dentro, não. E quando vê Deus falando a Josué, em momento algum ele fala dessa preparação externa. Te organiza, homem, prepara homens, treina homens, escolhe homens, né? Arma eles, põe ferramentas de guerra na mão deles. Tu vai ter uma batalha, tu vai ter um enfrentamento. Não. Você observa que hoje o grande problema da humanidade está na falta de confiança na mão poderosa do Pai, na presença dEle, na certeza que Ele está junto de mim. Então, quando Ele diz, medita na minha palavra, medita na lei, medita naquilo que eu falei, medita nisso dia e noite, não te aparte,
quando você aprende-nos a meditar nessa palavra e confiar, ela é a arma mais poderosa que existe sobre a terra. Agora você observa o que é uma preparação aqui dentro. Então, quando você entender isso, irmão, baseado na palavra de Deus, ele diz: ser forte, corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei, toda a palavra. Então, a garantia para a nossa vida, para a conquista nossa, está em seguir a palavra. Por isso que é preciso conhecer a palavra. A palavra nos conduzirá, a palavra nos guiará aos caminhos e nos protegerá de toda arma contra as nossas vidas. Você pega agora, irmãos, um povo que peregrina 40 anos num deserto. E desses 40 anos, sabe que a maior dificuldade que nós temos de enfrentar na nossa vida são as perdas, não são? Quando a gente perde, a gente se abala, a gente sofre, a gente se sente vulnerável, a gente se sente enfraquecido porque houve perdas. Agora, uma caminhada de 40 anos, houve uma perda incalculável de um povo. Porque o deserto, ele vai te levar a perder muitas coisas. Na tua trajetória, na nossa trajetória, vai haver muitas perdas na nossa vida. Mas as perdas não podem nos parar de buscar o objetivo, de avançarmos. Então, do povo que sai do Egito, ele precisava ter uma outra mentalidade, um outro povo, um outro objetivo. Então, para nós entender o plano de Deus, tem que perder essa velha natureza, essas tradições que nós carregamos, essa cultura, essa dependência nossa, ela tem que morrer. Então, a gente não quer perder. Quem quer perder? Ninguém quer perder. A gente carrega, a gente é muito de guardar coisas da história, do passado, da lembrança, não é assim? Tem pessoas que guardam objetos porque vêm de gerações passadas e trazem aquilo como um amuleto, como um meio de sorte, como um meio de proteção. E essas coisas, elas dominam a mente, elas dominam o coração, e ela se torna para muitos, uma idolatria. Porque eu preciso carregar, meu pai carregava, minha mãe, minha geração carregou isso, fez parte da família, e hoje está aqui, como uma proteção, como uma referência. Então, Deus, ele trabalha num coração limpo, ele trabalha num coração puro, porque esse coração está pronto para ser enchido. E Deus quer encher a nossa vida com a sua presença. Então, diante da saída do Egito, imagina, 430 anos, uma geração dentro do Egito, vivendo lá, uma boa parte já como escravo, sobre as ordens, sobre o domínio, sobre o costume, sobre a tradição, sobre uma cultura, sobre uma crença. Então esse era o povo que estava saindo do Egito. Eles tinham esse hábito, eles foram criados dentro desse hábito. Mas você observa que há um escolhido de Deus, há um trabalhar de Deus que não se apaga, não se muda aos desígnios de Deus sobre a sua escolha, sobre o seu povo.
Não importa em que situação está o povo, ou em que condição se encontra o povo. Deus brada: é meu povo. É meu povo. Então sai agora uma geração formada dentro do Egito. Passa por um desafio para saber quem é o Deus que conduz ele. O Deus que fala com Moisés, ele diz: eu sou o que sou. Ele não dá o seu nome. Ninguém sabe o nome de Deus, do Altíssimo, do Pai. O próprio Jesus diz: quando orar, diga Pai, Pai nosso que estás no céu. Então ele manda nós chamar de Pai, que é o Criador de todas as coisas, porque se Deus revela o seu nome, como não seria para a humanidade se mesmo não conhecendo, usa o nome dele em vão? Ou não usa? Ah, Deus disse isso, Deus falou aquilo, Deus revelou aqui, Deus mandou fazer lá, Deus mandou aqui. Mas que Deus? Que Deus é esse que tu está falando? Então, o Eterno, o Altíssimo, não foi revelado o seu nome. O próprio Jesus, ele disse: fale com o Pai, busque o Pai. Então, irmãos, Moisés, ele entra no Egito dizendo: eu sou, me enviou. Por isso que Jesus, na sua passagem, ele disse várias vezes: eu sou o pão, eu sou a água, eu sou o maná descido do céu. Então, para que esse nome não fosse usado como engano, irmãos. Então, eu sou agora entra lá, através de Moisés, e diz para o Deus Faraó, que é um Deus, liberta o povo. Deixa o povo adorar. Eu sou o que me enviou. Então, irmãos, dentro disso, há um desafio gigantesco, porque eles tinham um Deus visível, que eram 10 deuses do Egito. Cada um representava uma entidade lá, por isso vem as 10 pragas no Egito. Mas enfim, vamos falar da trajetória. Esse povo sai dentro da sua mente uma crença do Deus visível. Agora, confiar no invisível. Confiar num Deus que ninguém sabe quem é, só sei que ele existe. É soberano, é eterno, é criador, mas quem é esse Deus? Por isso que a tua comunicação com Deus, ela é tua com Ele, com o Criador, com o Eterno. Ele se comunica. Então, dentro disso aqui, esse povo sai agora, mas sai com uma mentalidade escrava, egípcia, dependente, idólatra, que confiava naquilo que via. Mesmo sendo escravo, você observa como é difícil nos libertar. A libertação, irmãos, é um desafio muito grande. Porque a libertação é como precisar morrer dentro de nós, eliminar isso dentro de nós, toda essa crença, todas essas coisas que nós carregamos. Porque você entende uma coisa: você é livre para carregar o amuleto que você quiser. Se você confiar numa imagem, se for num santinho, numa ferradura, um pé de coelho, tu é livre. Embora isso não vai te socorrer em momento algum. Não vai te estender a mão na hora da necessidade. Mas é a tua forma de crer. Só que o que o Senhor trabalhou através do seu Filho é uma fé. É uma dependência no Deus invisível. Uma certeza. E eu sei que Ele está aqui. Ele habita em mim. Então, aonde eu estou, a presença do Eterno está. Ele anda comigo. Ele caminha comigo. Ele é presente na minha vida. E é exatamente isso aqui que o Pai queria revelar aos seus filhos, a sua presença, a sua autoridade, o seu poder,
através de toda a criação dele. Aí ele sai. Deus se revela através do poder ali de abrir as águas do mar. Faz um povo passar. O inimigo perece ali. Um exército perece ali. Mas agora vem uma trajetória. Você observa que Deus, através do Pai Eterno, através da sua palavra, Ele nos chama. Ele nos convida. Agora, há um poder que nos arranca de um leito de enfermidade, de uma sepultura, de uma sentença de morte, de uma cadeira de roda, de uma escravidão, de um domínio a qual muitas pessoas vivem. Mas a decisão de viver nesse caminho, ela é nossa. É uma escolha nossa. Aí é um esforço teu. Então esse povo agora ele sai e ele começa a enfrentar o desafio de uma caminhada. E o desafio de uma caminhada é uma preparação. Você observa hoje que uma pessoa, para chegar a um reconhecimento, um curso superior, ele tem um tempo de preparação. Não é simplesmente de sonhar que é um doutor e amanhecer com um canudo na mão. Não. Tu tem um preço, tu tem uma dedicação, tu tem um empenho, tu tem um esforço, tu tem que te aplicar naquilo que tu quer se formar, para então depois tu alcançar a tua conquista, a tua realização daquilo que tu almeja, que tu deseja. Então o primeiro passo, irmãos, da nossa vida é crer na promessa e confiar na promessa. Segundo passo, avançar nela, por ela. Então você observa que dos homens, isso foi muitos, que saíram do Egito, da idade acima de 20 anos, só 2 entraram na terra da promessa. Tá vendo? E eles calculam mais ou menos um povo de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Tá, mas Josué guerreou só com esses 2? Não. É que no deserto, 40 anos, nasceu uma nova geração. Então o deserto, ele é necessário para nascer algo novo dentro de nós. Quando Deus nos leva para o deserto, Ele está preparando nós para gerar algo novo através de nós. Então uma geração se cansa, uma geração desiste, uma geração duvida, é incrédula, uma geração não confia na promessa, e aqui entra a murmuração. Por que Deus? Por que isso? Aqui entra a murmuração. Então, você observa que este homem aqui, ele ganha essa posição pela sua fé. Por acreditar. Deus fez uma promessa. Pai prometeu uma terra, e eu confio. E eu avanço. Então a sua caminhada foi um desafio, e eu digo a você que o maior desafio que tu enfrenta na tua caminhada é você mesmo. Você que enfrenta esse desafio. Quantas vezes pessoas desistem, desanimam, param no caminho, se cansam, porque, irmãos, parece que o tempo não passa, as coisas não acontecem, a promessa não chega, a palavra não se realiza, mas enquanto nós estamos
nessa caminhada, nós estamos sendo moldados, trabalhados por Ele. Então agora você observa que nem o Moisés, que era o líder, entra na terra. Ele vê a terra, ele observa a terra, mas ele não entra. Deus escolhe um outro líder, o Josué, para então adentrar essa terra e conquistar ela. Mas dentro de Josué, agora cai uma responsabilidade: conduzir esse povo. Você observa que 40 anos de deserto, tu imagina tu liderar milhares e milhares de pessoas. Tu ser um líder de um povo que todos os dias te cobra: cadê a promessa? De um povo que traz consigo, por muito tempo da sua caminhada, dependência em deuses, dependência de uma crença formada, de uma mente escrava disso. Como trabalhar? Como lidar com isso? Por isso que a caminhada com Cristo, ela é um desafio para nós. Você observa que Cristo, ele fala em enxerto, né? É você se desprender das raízes, daquilo que você acha que é a tua forma de sobrevivência, a tua segurança, é o teu sustento. Tu se desprender disso e confiar agora em alguém que disse: não te preocupa com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de calçar. Não te preocupa. É ou não é desafiador? Parece que não, quando a despensa está cheia. Não. Parece que não, quando tu tem tudo à tua disposição. Teu roupeirinho lá está completo. Teu calçadinho está no pé. Mas quando essas coisas faltam? Quando tudo acaba? Quando tudo termina? E que tu tem que vencer agora uma mente que te atordoa com pensamentos e que declara diante dos seus olhos: tu vai perecer. Tu não tem mais nada. Acabou. Porque a maior dificuldade, irmãos, que temos é com a realidade. Ou não? A tua realidade. O enfrentamento de uma realidade tua. E tu saber que essa é a minha realidade. Eu creio em algo diferente, eu creio em algo além. Mas aqui está a minha realidade. E a tua realidade é aquilo que está diante de ti, dos teus olhos. E há uma voz que diz: tu é um derrotado, tu é um fracassado, tu é um perdedor. Há uma voz que diz: tu nunca vai vencer, tu nasceu para perder. Mas por isso que a palavra diz: não te aparte da minha palavra, da minha lei. Aquilo que Moisés te falou, aquilo que Moisés te ensinou. Então, irmãos, o que Josué tinha? Esperança, confiança na palavra do Pai. Ele falou que a terra é nossa. Ele falou que herdaremos. Ele falou que é determinação dele essa terra para nós. Agora, diante disso aqui, irmãos, o que Deus diz para ele? Não falta em ti coragem. Coragem. Acredita. Força.
Não deixe que aquilo que os teus olhos naturais estão vendo determine sobre a tua vida. Então, é além de uma realidade. Você observa, irmãos, que o Pai, ele trabalha na hora certa, no momento certo, quando tu está no ponto de desistir, de reconhecer, acabou para mim, agora é o fim. É como o céu toca uma trombeta e diz: te posiciona que o rei vem aí. Te põe sobre os teus pés, que vem um aval do Pai sobre a tua vida. A nossa fé, ela vai ser ativada no último, sabe, na última gota de esperança, de certeza, sabe, quando tu olhar para todos os lados, quando tu estiver lá diante de uma medicina, diz: não tem mais jeito, não tem mais cura, acabou. O que tinha a terra para te oferecer aqui, a tecnologia, não tem mais. Aí você vai ver o agir do Pai, sobrenatural do Pai, dizendo: não temas, eu estou aqui. Eu estou aqui. Então, diante disso, Josué precisava disso, não olhar agora o tamanho do exército que ele ia enfrentar, ou a multidão que ele ia ter que encarar, com homens sem habilidades de guerra, com homens desarmados. É tanto que a primeira batalha dele, que foi Jericó, ele só cercou e tocou buzinas. Toca. O que é tu enfrentar um exército armado com instrumentos de música? Pensa. Toca. O que Deus trabalha nisso? Em meio ao desafio, adore. É fácil? Não. Adore. Exalte. Cante. Vença uma guerra cantando. Vença uma guerra exaltando. Vença uma guerra adorando. Então entenda que quando a tua mente se abre para as coisas do reino, tudo que está diante dos teus olhos é nada. É nada. A presença do Pai na tua vida estremece as muralhas, as barreiras. Elas caem por terra. Então ali estava, irmãos, uma coragem agora determinada dentro dele. Deus falou, está falado. Ânimo. Ânimo é tu persistir. 7 vezes tu vai rodear. 7 vezes tu vai cercar. Você observa que a primeira batalha dele, ela desafia tudo o que a ciência provava ao contrário. Diante dos maiores guerreiros, ou da maior potência terrena, ia dizer para ele: tu é louco. Tu é louco, homem. É impossível atravessar as muralhas de Jericó. É impossível tu guerrear com jovens que não são guerreiros. De uma caminhada de deserto. Irmãos, Deus supre as tuas necessidades apenas com água. Se você crer. Tudo que tu
teu organismo precisa vem dele. Ele trabalha dentro de você. Quando você aprender a depender dele, uma palavra, uma confiança, é uma força, é uma arma, é um poder dentro de ti, que nada do que o homem venha conquistar aqui, como defesa, como ataque, poderá superar o poder que vem do alto, a autoridade que vem do alto. Se observa quando foram prender ele, a quem procurais? Ao Nazareno. Estou aqui. Toda aquela legião de soldados cai por terra, estremece diante da voz dele, da voz do Eterno. Imagina bradar do céu: vai, filho, avança, filho, conquista, filho. Tem noção do poder dessa palavra? Sabe o que é isso? O que significa isso? Que as potestades, que as forças da natureza, que o poder de uma natureza se rende à voz do Criador. A terra treme, os muros caem, para que o seu escolhido prevaleça. Avance. Diante disso, eu quero dizer a você nesta noite, talvez você esteja aqui enfrentando batalhas que são visíveis diante dos teus olhos, que talvez você até pensou é impossível, não tem como. Eu já vi, calculei, pensei, não tem como. Mas eu te digo nesta noite, usa a tua fé. Usa a tua fé. Creia. Fale com o Pai. Chegue à presença dEle. Eu tenho certeza que Ele vai dizer: tenha ânimo, filho. Coragem. E avança. Avança. E você vai viver e vai ver o sobrenatural. Irmãos, quando os céus se abrem em teu favor, nada fica diante de ti. Não há barreira que não caia. Não há sistema que não se renda. Não há nada que possa impedir o agir de Deus na tua vida. É por isso que tento de todas as formas me dar nessa fé, cortar essa ligação com o Eterno, desviar você do caminho, tentam desanimar você. Por isso que Deus diz: tenha ânimo. Tentam desencorajar você. Ele diz: tenha coragem. Tentam fazer você parar. Ele diz: medita e confia.